iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. E nós vamos fazer uma chamada agora sobre o trabalho que a gente tem esse sábado, dia 18 do 6. A palestra é a prática da clarividência pela mudança de comportamento comigo. Então, olha só, a prática de clarividência pela mudança de comportamento, e eu vou falar sobre esse assunto, que é um assunto que é interessantíssimo, né? Você vai saber o que nos impede de ver além do mundo físico. E você vai entender também essa realidade energética, como funciona o mundo espiritual. Nós vamos falar de forma bem clara para que você possa aproveitar ao máximo esse trabalho que a gente está realizando. E aí, se você quiser informações sobre esse trabalho, é só ligar no 5904-2116 ou acessar o nosso site, o www.centrodeestudos.org. E agora já vou falar para você uma coisa que você vai gostar. Nós temos o curso de chakras e clarividência. Em julho, olha aí, dá tempo de você fazer a sua inscrição, vai ser agora em julho comigo. Então você vai conhecer os chakras, como é que os chakras influenciam na nossa vida. Aliás, eu vou falar uma coisa para você que é assim, todo o trabalho realizado pelo Centro de Estudos tem a finalidade de você poder utilizar na sua vida prática. Por isso que a gente fala de comportamento e espiritualidade, né? Então você vai entender como funciona a sexualidade, o que acontece no momento por exemplo, de uma atividade sexual, no relacionamento de uma pessoa com outra, como é que acontece o movimento dos chakras na relação familiar, por exemplo, né? Então, você vai ver que a coisa é bem interessante. Você vai num lugar muito cheio de gente, como é que esses teus chakras trabalham? Por que algumas pessoas te deixam desvitalizadas? Então, é bem interessante você assistir esse nosso trabalho, curso de chakras e clarividência, 5904-2116. Então anote aí, 5904-2116, para você poder fazer um trabalho que vai mudar a sua vida. Agora, deixa eu ler aqui um e-mail que diz o seguinte: Moisés, fui criada em um meio evangélico e tenho muitos preconceitos. Um deles é o aborto. Tive um relacionamento com um rapaz e engravidei. Entrei em pânico. Eu com 23 anos e nem podia comentar com ninguém e em casa nem sonhar. Resultado de tanto medo que estava, abortei e fiquei com uma culpa do tamanho do mundo. Ao assistir uma palestra sua e também em um programa de rádio há pouco tempo, você comentou sobre o assunto e me senti aliviada. Já não conseguia nem olhar para alguém que me sentia mal. Este e-mail é para lhe agradecer. Suas palavras foram importantes para mim. Um abraço. Ela coloca o nome dela aqui, eu vou até falar, mas o nome é Marieta, né? Ela está dizendo que exatamente sobre o aborto. Eu de verdade, eu fiz um programa, quer dizer, já falei muito sobre esse assunto, porque esse assunto é um assunto que acaba criando uma polêmica muito grande, né? E, na verdade, a gente tem que saber muito mais, e a nossa abordagem é pelo lado da espiritualidade, né, do conhecimento das dimensões diferente, né? Então, o que a gente fala? A gente fala sobre a nossa origem é de lá para cá, né, do mundo espiritual para o físico. Você não nasce no físico e tem um espírito, né? A gente acredita de outro jeito. Então, o nascimento de uma pessoa precisa existir um espírito, e esse espírito ele vai encarnar, né? E a grande verdade é que, quando eu comentei sobre esse assunto, eu comentei da dificuldade que a gente tem de aceitar algumas perdas, né? Então, quando a mulher engravida, quando ela está esperando o bebê, não é só ela que está esperando, né? Todo mundo em volta, a família, está todo mundo em expectativa. E muito mais do que isso, até o mundo espiritual também fica com a expectativa dessa criança, né? Então, quando acontece um aborto, né, quando o bebê nasce prematuro, quando acontecem coisas que não estão de acordo com as nossas expectativas, né? Aí realmente a gente vai ter um luto.
O aborto, se for um aborto espontâneo, a gente até aceita um pouco mais, né? Mas fazer um aborto, né? Você fazer um aborto, aí a gente já tem tantas complicações. Isso porque as nossas crenças, né? Tudo que a gente aprendeu nos leva a considerar que você fazer um aborto é matar alguém, né? E não funciona desse jeito, né? Eu penso que as mulheres e os homens têm o livre-arbítrio, né? Eles arcam com a responsabilidade daquilo que eles fizerem. Mas tem coisas que são próprias do indivíduo e que nós, como comunidade, não podemos interferir, né? Eu penso que a gente tem que ter esclarecimento para não fazer as coisas no espaço reservado à ignorância, né? A área de sombra da ignorância. A gente tem que fazer as coisas dentro do espaço do esclarecimento. É óbvio que você, por exemplo, fazer um aborto simplesmente por fazer, né, eu vejo que não tem sentido. Mas penso que existem situações em que você tem o direito, né, a mulher tem o direito de falar, olha, eu não posso ter esse filho, e ela tem motivos e vai poder explicá-los bem. Primeiro, eu acho que é assim, né, você tem que conseguir explicar para você, né, porque o primeiro obstáculo é a gente aceitar coisas que a gente aprendeu totalmente ao contrário, né? Então ela tem que ter uma justificativa boa para ela, porque quando a gente tem uma justificativa que é boa e sincera, você vai poder explicar para o outro. Eu acho que isso é fundamental, né? Então ela diz aqui que ela entrou em pânico. Eu sei como é que é isso, né? Quando você vai contra as regras que nós mesmos inventamos, criamos, sejam elas justas ou injustas, a gente fica numa situação de desconforto muito grande. E aí, quando ela diz assim que se sentiu aliviada, olha, eu penso que a gente tem que ouvir, é que nem médico, né? Você tem que ouvir várias opiniões. Você não pode ir no médico, ele fala, olha, você está com tal problema. E você fala, nossa, então agora eu estou com tal problema, não tenho alternativa. Eu não penso que funciona assim. Você vai no médico e se ele falar que você tem uma dificuldade, você vai num outro médico, né? E aí ele pode dar uma opinião diferente daquela. Aí você tem que ir num pedir uma terceira opinião, não é verdade? Eu acho que isso é importante para que a gente consiga lidar com a vida de forma mais tranquila. Comigo mesmo aconteceu um tempo atrás, bastante tempo, né? Eu era mais jovem e eu fui no médico e ele fez um exame e falou, olha, você vai ter que fazer tal coisa. Era uma coisa bem agressiva, né? E eu falei, tá bom, doutor. Então ele falou, então você volta aqui, né? Eu vou te dar uns medicamentos para você se preparar para isso. Aí eu saí de lá e eu fui num outro médico. Eu não posso mentir, nem me enganar, nem enganar ninguém. Outro médico ele era um homeopata, né? Ele fez os exames, a gente ficou conversando mais de 1 hora. Era um médico bem tranquilo, bem à vontade. E ele falou, olha, você vai fazer o seguinte, você vai tomar esses negócios aqui, esses medicamentos, e ele deu lá a fórmula dele, em 15 dias, se você não estiver bom, a gente vai conversar. Eu falei, tá bom. Depois de 1 semana eu não sentia mais nada, né? E eu ia ter que fazer uma coisa que é meio séria, né? Você colocar aqueles tubos dentro do teu estômago para olhar e para, né, tomar contraste, aquela coisa toda, não precisou de nada disso e não tive mais nenhum problema. E olha que eu faço exames, né, dentro de um espaço regular, né? Mas a gente precisa sempre de uma opinião. E eu vejo que quando você fala que realmente você se sentiu aliviada, eu penso que a gente tem que ouvir a todos, né? Ninguém é dono da verdade. Não tem ninguém nesse planeta que possa saber a verdade absoluta. A gente acha que sabe, né? Isso é bem verdade. Quando você começa a colocar regras e leis, isso é a minha opinião, e eu posso estar enganado, já vou dizer isso também, posso estar enganado. Mas se começou a colocar muita regra, muita lei, é melhor rever, porque quem precisa de muita regra e muita lei não tem bom senso. Bom senso é um espaço maior, é o espaço da inteligência, é o espaço onde a gente resolve aquelas coisas que nenhuma regra consegue resolver, né? Então, vamos pensar dessa forma para a gente poder crescer e principalmente ajudar as pessoas. Mas eu fico feliz, Marieta, que você consiga na tua vida, né, ter paz, liberdade, tranquilidade, que você faça o melhor caminho possível, que você cresça muito, porque esse é o sentido da nossa vida. Mas eu tenho aqui comigo,
Olha só, aqueles que querem, né, materiais de estudos para melhorar o seu conhecimento, é só entrar no www.centrodeestudos.org e após entrar nesse site, você vai poder adquirir os nossos CDs, que são mais de 90 títulos, né, de palestras e palestras especiais. Você vai poder aprender muita coisa. O material ele inclui conhecimento sobre a parte espiritual e sobre a parte comportamental. Então, se você quer saber sobre reencarnação, você vai encontrar. Você quer saber sobre transtorno obsessivo compulsivo, que já é comportamento, você vai encontrar. Aí você fala, não, mas eu não quero saber isso, eu quero saber depressão. Você vai encontrar. E você vai encontrar também a parte espiritual desses eventos, que são eventos da nossa vida, né? Então, pensa em qualquer título, clarividência, projeção astral, né? Por exemplo, se você tem um transtorno sexual, lá você vai encontrar. Tá? E isso vai te dar uma ajuda muito grande, porque a nossa ideia é que o nosso trabalho faça o melhor caminho para a nossa vida, né? Que a gente aprenda, que a gente saia da área da ignorância, fique esclarecido, possa se ver com sinceridade e ver a vida também com sinceridade, para que a gente não fique contando mentiras o tempo todo para nós mesmos até o dia da nossa morte, né? Quando você vai descobrir que as mentiras te levaram a uma situação bastante triste. E aí não tem muito jeito, não. Então, quer comprar os nossos materiais de estudos? É só acessar o nosso site www.centrodeestudos.org, tanto os CDs quanto os livros. Aliás, o livro que eu vou recomendar para você é O que eu contaria se fosse Francisco de Assis. Mas nós temos o Projeção da Consciência, uma ferramenta evolutiva que é muito bom também, e momentos psicanalíticos para você ter assim, desopilar o seu fígado, tá bom? Porque é bem engraçado, eu conto situações do dia a dia e você vai gostar. No SEC Jundiaí, deixa eu falar para o pessoal de Jundiaí, o SEC Jundiaí ele fica na Rua Prudente de Moraes, 1709. Anota aí. Anota que você não vai ficar depois triste. Você vai falar assim, eu não anotei, agora eu não sei onde é. É Rua Prudente de Moraes, 1709, no centro, né? E a gente tem atividades lá nas terças e nos sábados. Tá ok? Agora, você entra no YouTube, que é o que todos nós fazemos, para ver trechos dos nossos cursos, palestras e programas de TV. Então, é só você entrar no YouTube, escrever Moisés Ezagui, e você vai ver todo tipo de material muito interessante, onde você vai aprender muita coisa. E depois você pode acessar o meu blog, www.diariodeumprojetor.com, né? E também entrando no www.centrodeestudos.org, você dá um passeio por São Damião, que é um projeto que a gente está desenvolvendo com a ajuda dos associados e daquelas pessoas que se interessam pela natureza, né? Porque a nossa intenção de verdade, e eu até brinco, né? Eu brinco que um dia a NASA vai tirar uma foto de satélite da Terra e vai ter um ponto verde lá embaixo. E esse ponto verde será São Damião, porque eu penso que o ser humano precisa tomar um pouco de consciência e parar de acabar com a vegetação do planeta. Nós já estamos sentindo, né? E eu estou vendo aqui, as coisas aqui no Brasil também estão acontecendo, né? Ninguém tem a consciência de falar assim, não, nós temos que preservar as árvores. Tem árvores que têm 150, 200 anos, e aí nós, né, vamos lá e cortamos porque vamos ter um lucro ou tudo mais. Aliás, eu vi uma coisa que me deixou bastante triste há uns dias atrás, ali na região de Amparo. Tinha tem uma rua, né, uma estrada com muitos eucaliptos de um lado e de outro. Aquilo era uma paisagem belíssima que eu até fotografei, porque eu falei, nossa, isso aqui é muito bonito, é a natureza, né? Você aprender a lidar com a natureza. E aí, quando eu passo um dia lá, eles estão cortando tudo aquilo. E eu falei, nossa, eu não posso, você não pode nem falar nada, estou falando agora, né? Mas você não pode chegar para a pessoa e falar, não corta, né? Porque aí você teria que reiniciar a reencarnação de todo mundo para falar, gente, nós precisamos disso, esse planeta não pode ficar careca, porque senão nós também vamos ficar, né? Mas é isso. Deixa eu ir aqui
olha só, terapia com a psicóloga e comigo, né? Se você quiser fazer terapia comigo, é só ligar no 5904-2116. Terapia com Moisés Zagoi ou com a nossa psicóloga Maria Balbina, né? 5904-2116, para que a gente possa fazer um caminho de crescimento e felicidade. Você vai trabalhar a tua parte emocional e se sentir muito mais feliz e melhor, né? 5904-2116. E para aquele pessoal que mora em Santos, nós temos um programa de TV em Santos, na NET, Canal 11, todo sábado, 10h30 da manhã. Então, olha aí, 10h30 da manhã, na NET, Canal 11, você vai assistir o meu programa para poder aproveitar bastante, né? Aproveitar esse conhecimento e nós também aproveitamos no fim das contas, porque tudo é uma troca. Moisés, li o seu livro O que eu contaria se fosse Francisco de Assis, que ele realizava curas, mas que essas não eram milagres, é verdade, eu digo isso no livro. Se você quiser ler o meu livro, leia e depois você pode mandar e-mail como essa pessoa está mandando. Que eles não eram milagres e sim resultado de um conhecimento que ele tinha. Afinal, que conhecimento é esse? Como isso funciona? Qualquer um que tenha esse conhecimento pode curar? Isso seria o fim do nosso sofrimento? Obrigado pelo seu trabalho, tem me ajudado muito. E a pessoa que coloca aqui assina como Gabriela. Então, Gabriela, deixa eu te falar uma coisa. É isso mesmo, né? O conhecimento ele faz com que a gente consiga ir muito mais longe, né? E o Francisco de Assis, na verdade, esse livro ele é o resultado de um trabalho de projeção astral contínuo que eu venho fazendo, né? Desde os 7 anos de idade que eu tenho tido essas experiências e, aliás, de verdade, eu me esforcei muito, porque você pode conseguir alguma coisa por um tempo e, de repente, você perder essa capacidade, né? E eu falei, eu não quero perder essa capacidade porque ela é importante. Eu vou, no fim das contas, são 53 anos praticando projeções astrais. E eu nunca parei de anotar. E sempre e a cada dia eu fiquei procurando caminhos para utilizar isso de forma muito positiva, não só para mim, mas para todos aqueles que estão à minha volta. Você só cresce assim. Não fica pensando que você vai crescer sozinho e ficando na área do egoísmo, não. Senão o planeta teria só você, ou teria só eu, né? Nós temos que ver que os outros são importantes, as diferenças são importantes. As diferenças nos fazem crescer. Vai ter gente mais avançada, mais evoluída, mais educada, menos educada, gente mais primitiva. Você vai encontrar tudo, né? Você não pode ficar com raiva de ninguém. Você tem que se aperfeiçoar e começar essa mudança dentro de você, né? Olha, o Francisco de Assis, no livro eu relato que ele conseguia fazer algumas coisas. E uma das coisas que ele fazia era projeções astrais lúcidas. Então, isso é uma realidade que você vai encontrar lá no livro. Então, você vai descobrir também que em um determinado momento ele estava num lugar e, ao mesmo tempo, ele estava com o pai dele que estava doente, né? Fala, puxa, mas isso é milagre. Olha, nós temos que ver de uma forma muito mais ampla a vida e parar de ficar criando mitolândias, né? Porque a gente tem essa ideia de que vamos fazer as coisas que por passe de mágica. Não, tudo tem lógica, tudo tem conhecimento. Você pode ter certeza disso, né? E é isso que eu coloco lá. Nesse livro, eu dou uma explicação energética, inclusive das situações do Francisco, onde ele tinha que se refugiar para as cavernas, porque ele não aguentava as energias que eram geradas naqueles ambientes, naquelas situações, as pessoas pedindo coisas para ele, ele foi muito insultado, Francisco. Você não pode esquecer que o Francisco foi colocado na rua nu pelo pai, né? A gente dá uma ajeitadinha na história para ela ficar mais bonitinha, né? Não, o pai tirou toda a roupa dele porque ele jogou a roupa, as coisas que o pai tinha. O pai dele trabalhava com tecido, essas coisas. Ele jogou tudo porque ele teve um momento assim de despertar, né? Ele falou, nossa, tudo que eu tenho não vale nada. Eu tenho que trabalhar o que eu sou. E ele começou a trabalhar isso. Mas ele teve experiências de projeção astral, né? Muitas experiências. E o resultado disso o levou a utilizar isso para poder ajudar as pessoas. Você vai falar, mas como ele sabia disso? Olha, quando você tem projeções astrais lúcidas, você tem o conhecimento dos chakras.
Você pode ter certeza disso. Você sai fora do corpo, você vai poder enxergar os chakras, você vai ver como eles funcionam. Lá no SEC a gente faz inclusive exercícios, né? Por exemplo, o pessoal que faz curso de clarividência com a gente, depois, semanalmente, você vai praticar, né, junto com as pessoas, esse tipo de atividade, que é uma atividade de treinamento, né? Não existe mágica. Isso é meu ponto de vista e você pode desconsiderar também, ou mesmo pode mandar um e-mail e falar, Moisés, você está falando bobagem. E a gente vai conversar, que eu acho que a questão não é a gente se confrontar. Tá? Você pode ter a tua opinião e eu ter a minha. A questão é a gente achar a verdade juntos, né? E a gente tem que estar aberto para isso. Eu posso dizer para você que eu estou aberto para isso. Agora eu vou falar uma coisa aqui para você que é importantíssima, muito importante. No SEC, nós estamos realizando todas as quintas-feiras, tem a ver com o que você está falando, cura pela imposição das mãos, toda quinta-feira. Então você que tem algum problema de saúde, você que está com dificuldades, vai até o SEC, na rua Pero Correia, 42. Aliás, você liga no 5904-2116 e pergunta como funciona. Toda quinta-feira, a partir da 13h, a gente vai até as... a gente vai das 14 às 19 horas. Nós atendemos lá, você não paga nada, você vai lá e você vai poder receber uma imposição de mãos, que é bem saudável isso, né? Você vai sentir que o ambiente é extremamente estável e você vai se sentir melhor. Além do mais, você vai poder ser orientado pelas pessoas que estão lá. Nós achamos que é muito importante a gente fazer alguma coisa pelo próximo. Então, nós praticamos a cura pela imposição das mãos. Vai lá, experimenta e vê como você se sente, né? Eu acho que isso muda a vida da gente, né? Você poder fazer esse tipo de atividade muda a vida da gente. Cura pela imposição das mãos, toda quinta-feira no SEC, 5904-2116, ou você acessa o nosso site www.centrodeestudos.org. Tá ok? E no dia 18/6, a prática de clarividência pela mudança de comportamento, e vai ser comigo. Tá ok? Então, vamos trabalhar juntos para que a gente faça um caminho melhor. O nosso site é o www.centrodeestudos.org. Nós temos a nossa loja virtual, é só você acessar esse site. E se você quiser assistir às nossas palestras, é só ligar também no número 5904-2116 para que você possa se informar e saber mais. Tá certo? Espero você no YouTube, escreva Moisés Ezagui para a gente se ver. No meu blog, www.diariodeumprojetor.com, e também aguardo você em São Damião, que é um sítio que vai levar você a entender por que a natureza é tão importante para nós. O nosso percurso de hoje está terminando. Eu agradeço pelas pessoas que têm enviado e-mail. Isso é importantíssimo, né? Porque o programa está sendo... Aliás, nós temos centenas de e-mails, né? Eu vou respondendo à medida que eu vou pegando pela data, mais ou menos, e então você pode mandar um e-mail, pode fazer as suas críticas, as suas observações, fazer suas perguntas, participe do nosso programa, nós vamos ficar muito agradecidos. E eu agradeço também a você por ter feito esse percurso comigo, e até a próxima semana.